Oi, gente. Vamos lá, vou explicar agora para vocês a classificação das orações subordinadas, tá bem? Então, vamos lembrar aqui que as orações subordinadas, elas não são mais independentes como as coordenadas. Elas são dependentes porque elas exercem para a oração principal uma função sintática, tá? Então, ela depende da existência de uma oração principal para que ela venha e seja a subordinada dessa principal, tá? Então, ela vai exercer função sintática ou de sujeito, ou de objeto, ou de complemento, tá bem? E outras funções. Vamos lá, no primeiro período que eu tenho aqui, eu tenho o seguinte, ó. É necessário que você colabore. Verbo do lado direito, verbo do lado esquerdo, cada verbo dentro da sua oração. Vou perguntar para o verbo quem é o sujeito, tá? Lembrando dessa táticazinha, se eu digo assim, ó, José estuda, vou perguntar para o verbo quem estuda? O verbo me responde José. Então, José é o sujeito. Se eu digo os alunos visitaram a escola, o verbo é visitaram. Quem visitaram a escola? Os alunos. Os alunos é o sujeito. Se eu digo os soldados passaram rapidamente, quem passou rapidamente? Os soldados. A minha resposta é o meu sujeito. A mesma coisa eu faço aqui, ó. O que é necessário? Olha a resposta. Que você colabore. A resposta é toda a oração, tá? Por isso essa oração aqui, que você colabore, exerce função sintática de sujeito. Tá? E lembrando que lá no livro, na página 98, ele vai mostrar uma estrutura para gente, que se eu tiver verbo de ligação e depois um predicativo, na minha oração principal, eu tenho sim uma oração subordinada que funciona como sujeito, tá? E olha o que eu tenho ali, ó. É necessário. Verbo de ligação mais predicativo. O que é mesmo o verbo de ligação? Verbo ser, que é o que eu tenho ali. Verbo estar, parecer, permanecer, tornar-se, ficar. Todos esses verbos são verbos de ligação, ou seja, não são verbos que expressam uma ação, são verbos que expressam uma característica, um estado, tá? É necessário, ok? Depois o que eu tenho aqui, ó. Acontece que não o encontrei em casa. Eu tenho o verbo acontecer aqui e depois encontrar. Olha o que aqui de novo. Conjunção integrante. Lembrando que as conjunções integrantes principais são que e se. Então, por isso eu não vou procurar aqui um pois, um porquê, tá? Eu vou procurar, a princípio, que e se. Aí eu pergunto aqui, ó, pro verbo que está na minha oração principal. O que acontece? Acontece que não o encontrei em casa. Toda a minha resposta é o meu sujeito. Por isso, essa oração toda aqui funciona como sujeito. Então, ela vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Assim como a primeira. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E a minha primeira oração é necessário e acontece são orações principais. Ok? Próxima. Convém que sigas uma profissão. Olha a conjunção integrante aqui. Cortei, perguntei para o verbo, o que convém? Convém que sigas uma profissão. De novo, essa oração subordinada funciona como sujeito, então ela vai ser classificada como subjetiva. É bom. O que é bom, gente? Que você venha. De novo, a minha oração subordinada funciona como sujeito. E olha a estrutura que eu tenho aqui de novo, ó. Verbo de ligação,
mais predicativo, tá? Aqui eu tenho um verbo intransitivo. Acontece e convém são verbos intransitivos. Depois eu tenho aqui, ó, foi decidido que não haveria convites. Olha o que aqui de novo. Cortei. Pergunto novamente para o verbo, o que foi decidido? Foi decidido que não haveria convites. Toda a minha resposta é o meu sujeito. A minha estrutura aqui agora é de uma voz passiva analítica. Lembra disso? Verbo ser mais particípio, ok? Verbo ser mais particípio me dá uma voz passiva analítica. Então, se eu tiver lá na minha oração principal, voz passiva analítica, a minha segunda oração subordinada vai ser uma oração subjetiva. Assim como se eu tiver aqui, ó, uma oração passiva sintética. Olha o que eu tenho aqui, ó. Verbo mais partícula ser. Ok? Por isso, todas essas orações subordinadas que eu tenho aqui em azul são orações subordinadas subjetivas, ou seja, funcionam como sujeito para a oração principal. Fácil, né? Eu pergunto para o verbo, perguntei para o verbo, ele me respondeu, então eu encontrei o sujeito. Aí depois eu olho a estrutura, tá? Esse olhar à estrutura apenas confirma aquilo que eu já sei, ó. Estrutura que eu tenho na oração principal: verbo de ligação mais predicativo, verbo intransitivo, voz passiva analítica, voz passiva sintética, tá? Isso só me confirma que a oração de fato é uma oração subjetiva, ok? Agora, vamos ver o que nós temos aqui. O mestre exigia que todos estivessem presentes. Verbo exigia e estivessem. Cada verbo na sua oração. Já achei aqui a conjunção integrante que é onde eu vou cortar o período. Então, oração principal, o mestre exigia, e oração subordinada é aquela que carrega a conjunção, que todos estivessem presentes. Vou perguntar para o verbo, quem exigia? Ele vai me responder, o mestre. Então, o mestre é o sujeito. Por isso, essa oração subordinada não pode ter a função subjetiva como a anterior, porque ela não funciona como sujeito. Essa oração não pode funcionar como sujeito, porque o sujeito é o mestre, ok? Mas eu continuo olhando para o verbo, ó, o mestre exigia. O mestre exigia o quê? Exigia que todos estivessem presentes. Então, essa oração subordinada aqui exerce para a oração principal função de objeto direto. Objeto direto é o complemento verbal que não é iniciado por preposição, tá? Eu fiz as tarefas. Eu fiz o quê? As tarefas. As tarefas completam o sentido do verbo, tá? Se eu digo assim, gente, eu peguei. Eu peguei o quê? Quem pega, pega alguma coisa. Eu peguei o copo, tá? O copo é objeto direto, aquilo que está completando o sentido do verbo que eu usei e ele não começa por preposição, tá? Gente, bebi. Bebi o quê? Bebi a água, tá? Os verbos transitivos diretos, eles pedem um complemento que não é iniciado por preposição. Assim como aqui, ó, o mestre exigia. Exigia o quê? Que todos estivessem presentes. Complemento verbal que não é iniciado por preposição. Por isso, essa segunda oração vai ser classificada como objetiva direta, porque exerce para a oração principal função de objeto direto, tá? Então, a primeira oração é uma oração principal. E a segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? Depois eu tenho aqui, ó,
Mariana esperou que o marido voltasse. Verbo esperar e voltar-se, tá? Achei aqui já a conjunção integrante que... Então, já sei onde eu vou cortar a minha oração. Cortei. Quem esperou? Mariana. O sujeito de novo está na oração principal. Não pode ser a oração subordinada. Esperou o quê? Tá? Que o marido voltasse está completando o sentido do verbo esperar. Gente, Mariana esperou. Esperou o quê? Esperou que o marido voltasse. Então, essa oração também é objetiva direta, porque completa o sentido do verbo e não é iniciada por uma preposição, tá? Agora o que eu tenho aqui, ó. Não me oponho a que você viaje. Verbo do lado de cá, verbo do lado de cá. Achei a conjunção. Mas aqui, ó, eu tenho uma preposição, então vou respeitar essa preposição e vou cortar o período antes dessa preposição. Olha só esse verbo, ó. Não me oponho a. Esse verbo, ele exige uma preposição, tá? Assim como o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Quem necessita, necessita de. Esses verbos, além de exigirem um complemento, eles exigem um complemento preposicionado. Assim como o verbo opor aqui. Não me oponho a. Então, este complemento verbal aqui, que está em forma de oração subordinada, ele é iniciado por uma preposição. Por isso, não é mais um objeto direto, mais um objeto indireto, ok? Então, eu tenho uma oração principal e depois uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Então, nós teremos... Para uma oração que exerce função de sujeito, uma classificação de oração subordinada substantiva subjetiva. Para uma oração subordinada que exerce função de objeto direto, a classificação de oração subordinada substantiva objetiva direta. E para a oração que exerce função de objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta, ok? Então, dessa forma, eu classifico as orações subordinadas substantivas.